Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em aposto e em vocativo? São esses os assuntos da aula de hoje. A gente vai aprender a utilizar essas duas funções dentro de uma oração. Vamos lembrar que quando a gente fala em oração, a gente está falando de uma construção, de uma sentença, de um enunciado que gira em torno de um verbo. Quando a gente vai fazer a análise daquilo que a gente chama de funções sintáticas, a gente está analisando a posição das palavras em relação umas às outras, dentro de uma oração. Então é importante a gente sempre ter em mente essa perspectiva relacional das funções sintáticas. Isso ajuda muito a gente a reconhecer a função de cada uma das palavras dentro de uma oração. No caso do aposto, que é o primeiro assunto que a gente vai ver hoje, ele tem algumas funções. Ele tem a função de explicar, de especificar, de enumerar e de resumir um outro termo da oração. Então, é sempre na perspectiva de analisar essa função do aposto em relação a um outro termo. Vamos ver em um exemplo? Os livros Melhores Companhias são um presente para o nosso intelecto. Lembra quando a gente falou que alguns termos têm funções? Essas funções podem ser essenciais, essas funções podem ser secundárias, essas funções podem ser integrantes. Esses termos ganham esses nomes. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. No caso do aposto, ele é um termo um tanto acessório, ele é um termo secundário, porque ele acrescenta informações que não são absurdamente necessárias, mas que podem ajudar e podem contribuir para um significado maior da oração. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho os livros são um presente para o nosso intelecto. Eu posso dizer que essas duas partes, ou seja, os termos essenciais, o sujeito e o predicado, eles estão bem estabelecidos aqui, né? Os livros são um presente para o nosso intelecto. Essa informação está clara, eu não precisaria de uma outra. Mas quando eu digo, por exemplo, que os livros são melhores companhias, mesmo que não seja indispensável, acrescenta um significado interessante à minha oração. E esse acréscimo serve para eu especificar, para eu explicar algo a mais sobre os livros, que os livros, nesse caso, são boas companhias, são as melhores companhias. Quando eu uso o aposto nessa posição, eu preciso colocar as vírgulas, e muita gente reconhece o aposto por conta disso, porque geralmente o aposto aparece entre vírgulas. A vírgula vai ser uma figura-chave na aula de hoje, viu? Pensa sempre nela, pense sempre nos sinais de pontuação que tanto contribuem para uma escrita melhor. A gente precisa saber utilizar a vírgula tanto para a utilização do aposto quanto para a utilização do vocativo. A vírgula desempenha um papel importante nessas duas funções. Perceba que aqui a vírgula serviu para fazer o que a gente chama de isolamento do aposto. Você vai encontrar isso às vezes num livro ou numa gramática. As vírgulas isolam o aposto, ou seja, elas deslocam, elas separam o aposto de outras partes da oração, ok? Pensando agora nos tipos de aposto, eu trouxe para vocês alguns exemplos para a gente poder analisar. Jorge Amado, autor de Capitães da Areia, nasceu em Itabuna, Bahia. Percebe que nesse caso a gente apresenta uma informação a mais sobre Jorge Amado, que é o sujeito dessa oração? Jorge Amado nasceu em Itabuna, Bahia. Esse é o sujeito. Esse é o predicado. Lembra que o predicado começa com o verbo e o sujeito é aquele ou aquilo de quem a gente está falando dentro de uma oração. Mas no caso, a informação aqui, autor de Capitães da Areia, serve para explicar algo a mais sobre Jorge Amado dentro dessa oração. Isso contribui para o significado e, mais uma vez, olha só, a gente utiliza as vírgulas para deslocar essa função sintática, ok? Então, perceba novamente o uso semelhante ao lá de cima. Vamos a um outro caso. Itabuna, situada no sul da Bahia, é a terra de Jorge Amado. Um acréscimo de informação sobre a cidade de Itabuna e esse acréscimo, novamente, entre vírgulas. Seria lindo se sempre fosse assim, se sempre o aposto fosse apresentado da mesma maneira. Mas existem outras formas de apresentação do aposto. Pense, por exemplo, que eu poderia construir uma frase do tipo: a cidade de Itabuna é a terra de Jorge Amado. Olha só, a cidade de Itabuna é a terra de Jorge Amado. Nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês, eu estou usando a expressão a cidade de Itabuna. Eu estou especificando que cidade é essa.
Nesse caso, você pode achar estranho reconhecer um aposto nessa posição, mas ele é um aposto porque ele está especificando o substantivo cidade. Não é qualquer cidade, é a cidade de Itabuna. Então, nesse caso, é um aposto com função de especificar o termo. Cuidado para você não memorizar que sempre que eu usar uma construção com a preposição e o nome de uma cidade, por exemplo, vai ser um aposto, né? O que eu posso dizer, por exemplo, eu posso criar uma sentença do tipo Casa de Cultura de Itabuna, ou seja, aí eu estou caracterizando a Casa de Cultura, aí eu não estou mais com uma função de aposto. Nesse caso vai funcionar como um adjunto adnominal. Então toma cuidado na hora de reconhecer as funções, ok? Você pode encontrar mais informações sobre o adjunto adnominal na aula sobre esse tema. Bom, aqui agora eu tenho um outro exemplo do uso do aposto, que é quando eu posso fazer uma enumeração ou um resumo. Enumerar é listar, né? Informar uma série de coisas em uma lista sobre algum outro termo da oração. Perceba, temos tudo que você deseja, 2 pontos. Aí, após esses 2 pontos, eu vou enumerar esses termos. Olha só, conforto, bons preços e serviços de qualidade. Tudo isso que vem em rosa está servindo aqui para enumerar, listar o que é esse tudo. Que tudo é esse? Conforto, bons preços e serviços de qualidade. Poderia acontecer também o contrário, que é utilizar esses elementos anteriormente e depois usar um termo para resumir, que é outra função do aposto, resumir. Eu poderia dizer, por exemplo, conforto, bons preços e serviços de qualidade. Temos tudo que você deseja. Nesse caso, a palavra tudo ia ter a função de resumir tudo aquilo que foi dito antes. Também seria um aposto com a função de resumir. Existe também um aposto chamado de distributivo. Que aposto é esse? É um aposto que é utilizado geralmente associado aos pronomes demonstrativos, tais como este, aquele, esse. Esse tipo de aposto, quando ele é construído em uma oração, ele é fácil de ser identificado exatamente por conta da presença dos pronomes demonstrativos. Quando eu digo, por exemplo, gosto de 2 escritores, Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade. Este porque escreve poemas, aquele porque escreve romances. Quando eu uso este, eu estou me referindo ao elemento mais próximo. Quando eu uso aquele, é o elemento mais distante. Nesse caso, eu tenho um tipo de aposto chamado de aposto distributivo, que é introduzido mesmo por conta dos pronomes demonstrativos e também acrescenta informações sobre os outros termos. Quando eu digo este porque escreve poesia e aquele porque escreve romances, eu estou acrescentando explicações a outros termos dentro da minha oração. Então é mais uma função do aposto, ok? E para completar o aposto, sabia que ele pode ser expresso, ele pode ser manifestado dentro de uma oração por meio de uma oração inteira, ou seja, você pode ter um período feito com uma oração com valor de aposto. Isso acontece, é só você lembrar qual é a função do aposto que você reconhece. Se eu digo assim, por exemplo, só tenho uma coisa a falar, 2 pontos, que você é tudo para mim. Essa oração, que você é tudo para mim, tem a função de aposto. É bem parecido com essa pontuação aqui, quando a gente coloca os 2 pontos. Nesse caso, eu enumerei com vários substantivos e alguns adjetivos. No caso da oração com valor de aposto, ela precisa ser introduzida por uma conjunção, ou que, ou se, e precisa também, claro, da presença de um verbo, né? Por isso que ela é uma oração, ok? Mas memorize então as funções do aposto, hein? Explicar, especificar, enumerar e resumir, quase sempre com a presença da vírgula. Embora aqui a gente tenha visto com os 2 pontos, as vírgulas serviram para separar os termos dessa enumeração, ok? Mas é sempre bom lembrar a vírgula porque ela ajuda a gente a identificar, porque em boa parte dos usos do aposto, a gente utiliza de fato a expressão entre vírgulas, é o que a gente chama de isolar o aposto entre vírgulas, ok? Espero que você tenha compreendido a função do aposto. Vamos agora estudar o vocativo. Bom, o vocativo não tem uma função sintática necessariamente relacionada a outros termos da oração.
Mas ele é um termo interessante para a gente interpelar a outra pessoa, ou seja, para a gente falar com a outra pessoa, chamar alguém dentro de um contexto. Vamos ver alguns exemplos, olha só. Meninas, venham comigo. Nesse caso, o termo meninas foi usado para fazer um chamado, para chamar alguém dentro da oração, dentro de um contexto, dentro de uma situação de comunicação. Eu também isolo o vocativo com a vírgula. Isso é muito útil nos textos narrativos, nos textos que utilizam diálogo, nos textos dramáticos, porque quando você está se referindo, quando você está falando com outra pessoa, você precisa da vírgula. Perceba o tom de voz. Meninas, venham comigo. Essa entonação precisa ser marcada por um sinal de pontuação, que nesse caso é a vírgula. Perceba a importância da vírgula também no vocativo, hein? Outros exemplos. Amigos, vamos conversar agora. É uma frase afirmativa, finalizada com um ponto, mas eu preciso deslocar a expressão que eu uso para chamar, a expressão do vocativo, que a gente utiliza às vezes em textos religiosos, em textos engraçados, em textos em que a gente precisa fazer o chamado a alguém, a gente precisa recorrer a alguém dentro de um contexto. Nos textos dramáticos, por exemplo, isso pode aparecer com o nome da personagem, quando dois personagens estão conversando. Eu posso dizer, fulano, venha cá. Fulano, gostaria de falar com você. Todas essas separações dos termos que funcionam como vocativo são marcadas pela vírgula. Amada, posso pegar o seu telefone? A gente também tem uma mudança de entonação, tem um chamado, temos um vocativo. Duda, amanhã você vem à aula? Mais um exemplo de vocativo. Às vezes acontece o vocativo também quando a gente faz uma referência em uma situação para pedir ajuda a alguém. Ó Deus! Ou seja, também é um chamado. Você está fazendo uma recorrência a um uso do vocativo. Lembra sempre então da vírgula, tanto com o aposto quanto com o vocativo. E não confunde os dois, hein? Porque nos livros esses assuntos muitas vezes aparecem lado a lado. Mas, por favor, não vamos confundir a função de cada um deles. O vocativo tem uma função muito clara, muito bem marcada de interpelar alguém, de chamar alguém para o discurso, para o contexto. E o aposto, claramente, essa função explicativa, essa função de resumir, de enumerar, de especificar, ok? Cuidado para não confundir os dois e fique atento sempre à pontuação. Esses foram os temas da aula de hoje. Aposto e vocativo. Muito obrigado.